neste momento, cumprimentar os nossos amigos veredários. Quero dizer que estou colocando mais um vídeo sobre um assunto muito interessante. Esse vídeo ele fala sobre um assunto que nas igrejas onde eu tenho passado é um assunto que é muito pouco ensinado, e quando ensinado ele é muito mal ensinado. Na realidade é um ensinamento assim sem muito critério de exegese bíblica. Bom, eu sei que talvez as pessoas quando virem este vídeo, eles vão dizer que talvez a gente não esteja, talvez esteja até extrapolando, né? Mas acontece que o vídeo, o estudo, na realidade, entendeu? Ele é um estudo que está baseado justamente em uma premissa muito importante. Porque nós evangélicos, nós temos um problema muito grave, principalmente no meio dos pentecostais, que isso é uma coisa gravíssima e nunca se consertou, e nunca se evoluiu, que é justamente não aceitar que as pessoas pensem. Então, quando uma pessoa na igreja ele começa a pensar e começa a analisar os fatos, começa a estudar e começa a ter uma opinião, essa pessoa muitas vezes já é olhada com desconfiança, porque quer me parecer que a liderança não aceita liberdade de pensamento. Ora, se uma pessoa pensa, porque isso é uma expressão da sua liberdade, porque qual é a expressão máxima da liberdade? É a capacidade de pensar e de manifestar os seus pensamentos. Agora, nas igrejas evangélicas, qualquer pessoa que ouse pensar ou falar alguma coisa da forma que ele pensa, as pessoas, os líderes, não param para ensinar essa pessoa se é o caso dela estar errada. A mim me parece que eles têm medo de um pensamento humano. E muitas vezes, quando uma pessoa fala alguma coisa que não condiz com aquilo que eles estão falando, eles, em vez de procurar entender a situação e fazer uma contra-argumentação para poder esclarecer aquela pessoa, ou, se for o caso, até repreender se estiver fora dos parâmetros da palavra, eles muitas vezes levam estas coisas para o lado pessoal, muitas vezes tornando-se inimigo pessoal da pessoa, muitas vezes retalhando as pessoas, não tem muitas vezes capacidade de lidar com a crítica, nem lidar com o pensamento diferente, não tem muitas vezes capacidade de contra-argumentação, se é que a pessoa está errada. E muitas vezes a gente vê na igreja, as pessoas não têm coragem, muitas vezes, de expor as suas ideias, e nós vemos o que está acontecendo hoje. Se nós conversamos com uma pessoa dentro da igreja, ou com outra pessoa, e nós tentamos aferir os padrões de pensamentos em relação à revelação bíblica, em relação à sua compreensão da revelação bíblica, as pessoas parecem que têm medo de se expressar. Porque, na maioria das vezes, eles tentam justamente falar aquilo que eles ouvem todos os dias, mas que nem sempre eles têm a devida compreensão do fato. A gente percebe isso nitidamente. E quando uma pessoa, muitas vezes, ele fala alguma coisa, que muitas vezes vem a contrariar um ensinamento que já está, vamos dizer assim, tradicional dentro daquela comunidade, naquela igreja, naquela denominação, que muitas vezes não vem a bater de acordo com aquilo que está sendo falado tradicionalmente, a pessoa já é rotulada como herege, como inimigo da igreja, como uma pessoa que está querendo muitas vezes corromper a doutrina da igreja, quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que optar pela verdade. Esta é a realidade.
Agora, para optar pela verdade, nós temos que ter coragem. E além disso, temos que ter conhecimento. Nós vemos, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 8, no verso 20, que diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. Isto é, nunca vai haver manhã para eles. Tudo aquilo que nós falamos tem que estar aferido com a revelação maior, que é a palavra de Deus. Agora, nós podemos ter pontos de divergência. Nós podemos ter pontos em que nós não concordamos. Agora, o que nós precisamos de ver é se esses pontos eles ferem os fundamentos da fé ou apenas os pontos acessórios da fé. Porque senão eu vou chamar de heresia aquilo que não é. E aquilo que é heresia eu vou falar que não é heresia. Então nós, os líderes evangélicos, os pastores principalmente, eles têm a responsabilidade de conhecer a doutrina da denominação a qual eles pertencem. E quando eu falo conhecer conforme está na Bíblia. Não é apenas superficialmente, mas ter ideias claras dos fundamentos de cada tipo de doutrina. Que é para poder eles terem uma palavra assim, de orientação, uma palavra com clareza, uma palavra cristalina sobre o que eles entendem sobre isso. Porque senão eles falam uma coisa como se fosse um ditador. Todo mundo é obrigado a aceitar aquilo que eles falam. E qualquer pessoa que divergir, eles não querem saber se a pessoa está certa ou errada. Eles já rotulam a pessoa como herege, rotulam a pessoa como rebelde e vai por aí afora. Então a criatividade evangélica dentro das igrejas tornou-se nula. Porque as pessoas têm medo de pensar. Eles têm medo de achar que se eles falar alguma coisa que por um acaso eles vêm entender de uma forma diferente, eles serão imediatamente expurgados no meio da sua denominação. Infelizmente, isso tem acontecido. Não se há liberdade de expressão dentro das igrejas. Cada um tem que falar aquilo que está dentro de uma certa cartilha. A pessoa sai fora daquilo, ele já é taxado como rebelde. Infelizmente. Esse assunto aqui, que nós vamos falar hoje, é um assunto delicado. Porque ele traz implicações realmente para a vida da igreja. Mas é um assunto que eu tenho visto que há pontos fracos, doutrinariamente falando, da forma que é ensinado normalmente. E o que é que eu estou falando? Estou falando sobre o dízimo, as ofertas. São duas coisas, nos dias de hoje, extremamente cruciais para a igreja. Né? Então, o título desse vídeo é Dízimo. O que é isso mesmo? O que é o dízimo na realidade? Como nós entendemos que funciona esta prática? E eu estou querendo dizer, biblicamente falando, e também historicamente falando, em relação à história da igreja. Né? Bom, o primeiro lugar na Bíblia em que vemos o fato do dízimo é no livro de Gênesis, no capítulo 14 e no verso 20, onde Abraão, após voltar de uma guerra contra 4 reis, sobre os quais ele teve uma grande vitória, veio ao encontro de Melquisedeque, que era rei sacerdote do Deus Altíssimo, em Salém, o qual recebeu Abraão com pão e vinho e o abençoou. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que tinha conquistado na batalha. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Hebreus capítulo 7 e verso 4. Naquela época, o despojo de guerra era um direito do vencedor. E esse direito foi incorporado pela lei. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois e dos jumentos.
e das ovelhas. Da sua metade tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada ao Senhor. Números, capítulo 31 e versos 29. E também Josué falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas, com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Então, quando Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, foi de tudo mesmo. Ou seja, todos os despojos que ele havia conquistado, E com esse esclarecimento, nós eliminamos o argumento daqueles que dizem que Abraão deu o dízimo daquilo que não era dele, falando do seu ponto de vista limitado e não conhecendo a revelação bíblica. Na verdade, o que nós entendemos desse texto é que Abraão já tinha conhecimento dessa prática de dizimar, que já existia antes que a lei fosse promulgada 430 anos depois. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Gálatas capítulo 3 e verso 17. Assim que quando a lei foi estabelecida, o dízimo foi incorporado pela lei, tornando-se a partir de então um princípio legal, conforme Levíticos capítulo 27, verso 30. Também todas as dízimas do campo, da semente, do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E também, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Existem alguns argumentos de ensinadores que são contra o dízimo, que se utilizam da linguagem do Antigo Testamento para dizerem que o dízimo naquele tempo era só de mantimentos, e que se hoje existisse, seria também de mantimentos, e não de dinheiro, como se faz atualmente. E até reforçando esse argumento, dizendo que o dinheiro já existia desde o tempo de Abraão. E na lei do mantimento, e na lei do dízimo, se fala de mantimentos. Este argumento, ele é falacioso por dois motivos. Primeiro, na lei mosaica, quando se havia a impossibilidade de se entregar os mantimentos, devido à distância que o dizimista estava de Jerusalém, onde o mesmo deveria ser entregue, o mesmo deveria ser vendido, e o dinheiro arrecadado deveria ser entregue no lugar escolhido por Deus, que era o templo. Quando o caminho te for comprido, que não o possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na sua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Deuteronômio 14, 24 e 25. Veja bem, vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então, havia dinheiro também naquela época no dízimo. Segundo lugar, a sociedade israelita dessa época era uma sociedade agrária, que vivia no campo, e não uma sociedade industrial como a nossa dos dias atuais. E ainda que existisse o dinheiro, o mesmo não tinha a importância
que tem nos dias de hoje. Além disso, o argumento que o dízimo era uma só vez por ano e não todos os meses, como nos dias de hoje, também não procede. Pois o dízimo de então só acontecia quando havia colheita e também quando era feita a contagem dos rebanhos. Enquanto nos dias atuais, em uma sociedade industrial, é feito quando as pessoas recebem, o que costuma acontecer todos os meses. Então, estes argumentos são completamente sem fundamentos históricos ou bíblicos. Quando estudamos Deuteronômio 12, vemos que Deus ordenou ao seu povo que desse 10% da sua produção, grãos, frutas, legumes, verduras e animais, a Ele, como forma de adoração por suas bênçãos. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Todo ano, cada família deveria ir ao santuário para dar o seu dízimo aos levitas, que por sua vez davam o dízimo dessas ofertas aos sacerdotes. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis oferta alçada ao Senhor, do Senhor a Arão sacerdote. Números 18, 26 a 28. Isso aqui é a descrição do dízimo dos dízimos. Então os levitas viveriam dos dízimos e das ofertas dos filhos de Israel, enquanto os sacerdotes, que era da família araônica, ou da família de Arão, viveriam dos dízimos dos dízimos. Ele não está dando... É justamente deste fato que está falando o escritor aos Hebreus, em Hebreus 7, versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ele não está dando mandamento para o dízimo, como querem nos dizer muitos pastores dos dias atuais, sem conseguirem entender o que significa o mesmo. Isto é uma demonstração da dificuldade que os mesmos têm em interpretação de texto. Quer dizer, em se tratando de dar ao Senhor, algumas pessoas precisam ser lembradas disso mais de uma vez. O povo de Israel deveria ser generoso com os seus filhos cada vez que levassem os seus dízimos, contribuições para o santuário, e desfrutassem de uma refeição em ação de graças. Isso os ensinaria a temer ao Senhor. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer, habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite,
e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. Pois se não fosse pela bênção do Senhor, não teriam o que comer e também o que ofertar. Como disse Davi: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 16. Quando deixamos de temer a Deus e de apreciar a sua provisão abundante, tornamos-nos soberbos e arrogantes, e já não damos o devido valor às suas bênçãos, achando que as mesmas são uma espécie de direito natural. Por outro lado, quando somos conscientizados do nosso dever de ofertarmos ao Senhor e correspondemos a essa conscientização, isso é um reconhecimento que tudo que temos nessa vida e neste mundo só é possível por sua imensa graça e misericórdia. Então o que nós podemos entender de tudo isso é que antes da lei já havia a prática e o conhecimento do dízimo. No tempo de Abraão, que é antes da lei, era uma dispensação semelhante à nossa. Porém, não era igual, pois Cristo não havia vindo em carne e, consequentemente, não havia morrido e ressuscitado. Por isso, quando fazemos uma comparação do nosso tempo com o tempo de Abraão, precisamos levar em consideração essas diferenças. Pois os ensinadores atuais têm a tendência de dizer: o tempo de Abraão era a dispensação da fé como a nossa hoje. E falam isso para justificar o fato de que o dízimo não ser oriundo da lei, mas existia antes da mesma. Desta forma, o dízimo hoje é justificado com esse argumento. Bom, essa forma de argumentação não é de todo errada, mas é necessário muito cuidado com isso, pois é um argumento subjetivo e se baseia apenas em uma analogia, sem uma fundamentação bíblica consistente, e pode ser rejeitado por mentes mais inquisitivas. Agora, passaremos a analisar como se é ensinada essa doutrina nos dias na maioria das igrejas. Hoje, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, quando seus pastores vão ensinar sobre o dízimo, correm rapidamente para Malaquias e leem com toda ênfase e grande confiança: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos? Nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Malaquias, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Nós vemos que no versículo 7, Deus tem uma queixa contra o povo de Israel. Por que ele tem essa queixa? Pela ingratidão do povo, pelo formalismo dos sacerdotes e pela grande desobediência contra as suas leis. Então ele os acusa de desobediência e lhes dá a sugestão para que se arrependam. O povo então replica isolentemente: em que havemos de tornar? Então Deus responde esta pergunta com outra pergunta: roubará o homem a Deus? E ele mesmo responde: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E ainda ele mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas. Mas por que Deus os estava acusando disso? Isso acontecia porque eles estavam violando os princípios da aliança em relação ao culto. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isto não é mal. Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1, versos 6 a 8. E também: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Malaquias capítulo 1, verso 14. Além disso, quebravam a aliança, se misturando com mulheres estranhas, e também com o divórcio. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá as tendas de Jacó. O homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos, ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choros e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e não sejais desleais. Malaquias capítulo 2, versos de 7 a 16. Então nós podemos ver que eles estavam violando os princípios da lei que Deus lhes tinha
outorgado, entre os quais estavam os dízimos e as ofertas, como está em Levíticos 27, verso 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E também em Números 18 e 22, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E ainda, bem especificamente, em Deuteronômio, capítulo 14 e verso 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Bom, isso daqui, na realidade, nos dá uma demonstração de que eles estavam quebrando vários preceitos da aliança que Deus havia estabelecido com eles ali no Monte Sinai. Então, não era apenas os dízimos e as ofertas. Eles estavam casando com mulheres estranhas, que Deus havia proibido pela aliança. Eles estavam praticando o divórcio, que Deus proibia, que Deus odiava, como diz aqui no texto. Eles estavam sendo infiéis com as suas mulheres. Eles estavam oferecendo coisas ruins para Deus, quando deveria ser as primícias, o melhor. Então, aqui, nesse texto de Malaquias, não é o problema do dízimo em si. Ele foi usado como uma argumentação, como uma exemplificação de tudo que eles estavam fazendo em relação à quebra da aliança. Então, até aqui nós podemos perceber que o dízimo, conforme descrito em Malaquias, ele estava de acordo com os princípios legais e jurídicos da lei. Dessa forma, se nós fôssemos ensinar a doutrina do dízimo na igreja dos dias de hoje, para sermos honestos teologicamente, ainda que exegeticamente errados, precisaríamos fazer o ensino completo de Malaquias, e não somente uma parte, como costumam fazer os pastores ensinadores dos dias atuais. Ou seja, esse ensino ele pode ser condensado em 2 versos, no que se diz respeito ao dízimo. Primeiro, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? No dízimo das ofertas. Malaquias capítulo 3 e verso 8. Esta é a ênfase desse ensino nas igrejas modernas. O ensinador então enfatiza fortemente: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, e prossegue explicando confiantemente: todas as pessoas que não estão dando dízimo são ladrões, pois estão roubando a Deus, e por isso irão para o inferno, pois os ladrões não herdarão o reino de Deus. Vocês vejam que eles fazem com as analogias aqui, e vão julgando tudo já bem linearmente falando, né? Agora, tem muitas igrejas que são tão extremistas nessa interpretação errônea e errada, que as pessoas pertencentes a essas denominações, se não estiverem em dia com o pagamento do mesmo, não podem participar da ceia do Senhor, além de sofrerem sanções no seu ministério, até proibições de comparecimentos em determinadas reuniões, pois são consideradas infiéis. Então a pressão sobre os membros nessa questão, nas denominações, é muito forte. E quando são questionados para mostrar na Bíblia onde existe um mandamento para o dízimo, no Novo Testamento, eles rapidamente correm para Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. E também em Lucas 11, 42, que é a mesma situação. Nesse texto nós vemos que Jesus,
ele estava repreendendo os fariseus pelas suas hipocrisias e dissimulações, onde externamente tinham cuidado de demonstrar toda a sua ortodoxia, enquanto na sua realidade eram terrivelmente injustos e cruéis. Então Jesus censurou a sua hipocrisia, ao mesmo tempo que os exortou quanto à sua ortodoxia, que deveria ser baseada no amor, e não apenas exteriormente. Dentro dessa realidade, ele disse que os mesmos deveriam ser verdadeiros quanto à ortodoxia, mas também nas suas práticas, entre as quais estava o dízimo. Agora, o que esses pastores não conseguem enxergar é que até este momento todos estavam sob a dispensação da lei. Embora esse texto tenha sido registrado no Novo Testamento, além disso, não existe aí nenhum mandamento para o dízimo, mas apenas o reconhecimento de uma doutrina que estava em plena vigência na lei, de formas que citar Mateus e Lucas como mandamentos para o dízimo neotestamentário está completamente fora de questão. Mas, se nós insistirmos nisso, mas aonde é que tem mais no Testamento mandamentos para o dízimo? Então eles correm para Hebreus, capítulo 7, verso 4 e 9. Considerai, pois quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Aqui está o argumento, que na visão desses líderes encerra a questão. Pois afinal de contas, isso não está na carta aos Hebreus? Pois é, isso cai na mesma resposta do caso anterior. Ou seja, é apenas uma passagem que reconhece um fato histórico acontecido, que o escritor aos Hebreus apenas citou na sua argumentação. Então, amados irmãos, ensinadores, sejam criteriosos com o que vocês ensinam para a igreja, e não sejam apenas repetidores daquilo que vocês ouviram durante toda a sua vida de outras pessoas que não tinham um conhecimento ainda amadurecido. Com isso, eu não quero dizer que eu seja contra o dízimo, mas que estou preocupado é com a verdade sobre o dízimo, pois um ensino errado pode comprometer uma doutrina ainda que amplamente disseminado. Segundo aspecto. Agora, quanto à segunda parte do ensino de Malaquias 3, que não vemos nenhum pastor ensinando, queremos fazer algumas considerações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Mateus capítulo 3 e versículo 10. Nesta segunda parte, a parte A do verso em questão, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é a parte preferida dos mesmos. Isso porque é uma ordem direta para que os membros tragam seus dízimos para a casa do tesouro, que naturalmente é a tesouraria da igreja. E então a ênfase é bem reforçada nesse ponto. Até aqui o ensinamento é igual para todas as denominações pentecostais e neopentecostais, pois eu tenho compulsado todos esses ensinamentos nesta área, e também tenho ouvido esses ensinamentos de diversos líderes dessas denominações. Porém, quanto à segunda parte, para que haja mantimento na minha casa, isto eu não vi em quase nenhum ensino, e quando falam alguma coisa, falam apenas por cima, sem entrar em maiores detalhes. Mas o que isso significa? Isto significa que os dízimos e as ofertas que entram na casa do tesouro, ou seja, na tesouraria das igrejas,
é para que haja mantimentos na casa de Deus. Será que é preciso ser mais claro do que isso? Então isso está falando em administração desses recursos em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, cobrir os gastos com o funcionamento dos templos e investimentos necessários. Em primeiro lugar, esses recursos devem ser direcionados para as despesas de manutenção dos lugares de culto, templos. Despesas tais como luz, água, telefone, equipamentos necessários, aluguéis e também investimento em compra de terrenos e construções, mas sempre dentro de um critério de necessidade básica, não de projetos faraônicos. Pois a igreja, senhores, ela é peregrina e forasteira neste mundo. Então a parcimônia e a simplicidade deve ser a linha condutora destes projetos. Em segundo lugar, a assistência social. As igrejas deveriam investir no ser humano com muito mais prioridade que em construções caríssimas, aviões, helicópteros, mansões e carrões para os seus líderes, os quais deveriam ser o exemplo dos fiéis na simplicidade, na sobriedade, e não o que nós estamos vendo hoje, em que os mesmos parecem mais executivos de grandes empresas, com uma vida social ostensiva, de causar inveja a muitos executivos do mundo secular e empresarial. As igrejas pentecostais de hoje formam um poderoso conglomerado religioso, com sedes riquíssimas. Não demonstram a mesma preocupação em formar centros de restauração de pessoas com a mesma eficiência que constroem templos e compram equipamentos caríssimos para si, tais como aviões, helicópteros e canais de rádio, televisão, etc. Quando um membro precisa ser socorrido, é necessário que os irmãos tragam gêneros alimentícios para a igreja, pois a mesma, apesar das construções riquíssimas e dos aviões e dos helicópteros e também da vida ostensiva de altos executivos dos seus líderes, não tem nada para os necessitados. Esta é a triste realidade que vemos praticamente em todas as denominações pentecostais. Hoje, nós vemos igrejas riquíssimas, mas que não têm uma casa de recuperação para drogados, não tem um ambulatório que seja para atender o povo da igreja, não tem nenhuma escola para as crianças, não se investe nada nos seus congregados, que só servem para contribuir. E alguns líderes ainda têm a coragem de dizer que a igreja não é assistência social. É lógico que não podemos querer que a igreja conserte um mundo em que os próprios governos não fazem o seu trabalho. Porém, a igreja tem muita responsabilidade nisto, pois o seu trabalho essencial é resgatar o ser humano degradado pelo pecado. Pois o que adianta pregar o evangelho se não tiver os meios para cuidar dessas pessoas? Por exemplo, se vamos pregar o evangelho nas ruas e por acaso se converte um mendigo, o que a igreja vai fazer além de convidá-lo para o culto, onde no máximo lhe darão um lanche e no fim do culto despacharão para a rua? Como eu já tenho visto acontecer isso através desses anos todos. Ou então, estes casos ficam na dependência de algum irmão que se interesse pela pessoa para amparar ou resolver um caso desses, pois a igreja como instituição não tem nada que fazer, pois está totalmente neutralizada por falta de uma visão evangelística mais realística dos seus líderes. Pois o que nós temos visto são apenas paliativos, projetos bonitos, reuniões, mas de efetividade não temos nada, pois os seus líderes perderam a visão do reino de Deus.
Hoje o problema é a denominação, é a nossa denominação, a nossa igreja, o nosso povo. Não se tem mais uma ideia global do reino de Deus. Vemos muita falação, e quando fazem uma pequena coisa, que na realidade é o seu dever fazer, fazem tanta propaganda que parece que estão revolucionando o mundo. E estão tão acostumados em ser acomodados que quando realizam quase nada, ficam no dever de apregoar aos quatro cantos da terra. Agora quando falam em evangelizar, todos eles são especialistas. Fazem reuniões, dão nome aos projetos, chamam pregadores para brilhantar as reuniões, falam muito bem e estão a demonstrar uma disposição que causa inveja, mas de efetivo não se vê nada. Os trabalhos de evangelismo da própria igreja estão abandonados. Não se vê os mesmos na frente dos trabalhos, mas largam esta obra na mão dos irmãos já idosos e dos mais fracos da igreja, que não têm poder de decisão. Enquanto todo o chamado corpo ministerial está os graduados, sequer aparecem. E naturalmente quando alguém com mais coragem lhes cobra isso, são cheios de justificativas. Mas a verdade é que nem na igreja que são responsáveis, eles efetivamente funcionam. É lógico que tais líderes, quando virem estas palavras, ficarão muito bravos, porque sentir-se-ão atingidos por essas admoestações. Mas a palavra de ensinamento não é para agradar, mas para induzir a reflexão e a ação. Esse é o meu objetivo. Quando nós falamos alguma coisa, não é que estejamos acusando, mas os fatos estão aí para serem vistos e analisados. E eu vou contar aqui 2 casos para que vocês vejam se o que eu estou falando é uma realidade. Eu vou contar 2 casos só, de muitos que eu sei. Primeiro, em uma determinada congregação pentecostal tradicional aqui de São Miguel Paulista, em São Paulo, morreu uma irmã muito pobre, porém muito fiel à igreja. O seu dirigente era meu conhecido na época. Como a irmã não tinha familiares, e também a mesma era muito pobre, ele pegou o dinheiro do caixa da igreja que dirigia para fazer o sepultamento da irmã. Nada mais justo. Quando foi na hora de trazer o relatório para a sede do setor, ele foi repreendido severamente pelo pastor regional, que não aceitou as suas ponderações, dizendo que ele não poderia ter mexido no caixa, pois o dinheiro era da igreja. Por igreja, ele queria dizer a sede da mesma, que é para onde vai todo o fluxo financeiro de todas as congregações locais. O dirigente tentou de todas as maneiras explicar que nunca poderia deixar de atender uma causa como esta, pois era uma questão humanitária. Não adiantou. Ele foi convocado a se explicar na sede da poderosa denominação, para o seu líder maior, pastor presidente, que é praticamente um papa dentro da denominação. Lá chegando, usou as mesmas ponderações com o mesmo. A sua resposta, sem a mínima consideração humanitária ou espiritual, foi: você não deveria ter usado o dinheiro da igreja, mas deveria ter usado o seu próprio dinheiro. Por isso você terá que ressarcir do seu bolso. Vejam vocês como esses líderes são sem compaixão quando a questão é o dinheiro. O irmão cooperador teve que pagar do seu próprio bolso, e apenas para constar, esse episódio ocorreu 2 vezes. Sendo que o primeiro cooperador envolvido, que também teve que devolver o dinheiro do seu próprio bolso, já dorme com o Senhor. Isso que eu estou contando não é falar mal dos líderes, mas é a forma como os mesmos agem, sem aumentar nem diminuir. Uma realidade triste, mas é uma realidade. Segundo aspecto, segundo caso. Este segundo episódio é uma antítese do primeiro.
essa mesma denominação, apenas sendo outro ministério, em maio de 2014, comprou do governo do estado de São Paulo um helicóptero Sikorsky, modelo S-76, pela bagatela de $850 mil, quase 2 milhões de reais. Isso foi à vista, lógico. Sendo que os custos para a denominação serão altíssimos, pois transferências, seguros, aluguel de hangar, mecânicos, peças para manutenção, piloto exclusivo e vai por aí afora. Agora, quem é que vai pagar todos esses custos? É lógico, o povo, que é membro dessa denominação. É assim que tudo isso aí funciona. Mas na área social, não tem míseros reais para enterrar, sepultar um membro que morre e que não tem recursos nesse mundo. Mas tem dinheiro para comprar tais coisas e fazer construções gigantescas. Este episódio foi noticiado pela mídia secular, não é segredo para ninguém. Não estou contando aqui um segredo. Isso foi noticiado. Só o povo simples que contribui não sabe disso. Então é muito apropriado lembrar as palavras do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel 34, versículo 2, parte B. Estes são apenas 2 episódios em um universo muito mais amplo, pois eu conheço fatos muito mais estarrecedores nesse ambiente. Não é do meu interesse revelá-los, pois o Senhor tem ciência dos mesmos, e no tempo determinado, todos os envolvidos serão chamados à prestação de contas diante daquele justo ser, cujos olhos são como chamas de fogo, e de cuja boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A obra missionária. A fonte natural de recursos para a obra missionária deve ser os dízimos e as ofertas alçadas cotidianamente nas igrejas, e não as ofertas especiais em cultos específicos ou carnezinhos, como se é o costume atualmente. Com isso, eu não estou querendo dizer que eu sou contra os carnezinhos, como muitos poderão supor apressadamente, pois eu acho que se a igreja administra esses recursos criteriosamente e pelo tamanho da obra é preciso haver mais engajamento, isso é muito justo. Agora, eu acho que não é este o caso. As igrejas que são sedes regionais e até estaduais, se chega um missionário de improviso, a igreja não tem recursos para lhe dar uma oferta, ficando na dependência de se tirar uma oferta na igreja para isso, quando a mesma deveria ter um caixa preparado para isso. O que é isso senão uma administração errada e desleixada, sem uma mínima visão da administração eclesiástica? Então, irmãos pastores, se vocês querem ensinar a doutrina do dízimo conforme Malaquias 3, com honestidade, ainda que exegeticamente corretos, façam o ensinamento completo. Pelo menos isso. Se este ensino que é feito hoje nas igrejas levasse a sério o Velho Testamento, então as igrejas aplicariam esses recursos nessa direção. Mas o que é que nós vemos? Todos esses recursos levantados são encaminhados para a sede dessas denominações, e a igreja em si não tem controle dos mesmos, pois são usados de acordo com a vontade do líder maior, naquilo que ele acha ser o melhor. Por exemplo, comprar helicópteros, aviões, carrões e construções luxuosas, e não o que é melhor para a igreja. Por exemplo, a assistência social ou missionária. Então, com essa forma arbitrária de se exigir o dízimo e também de administrá-lo, é que está a raiz de todas as distorções. Baseada em todas estas considerações, nós podemos concluir que não existe nenhum mandamento sobre o dízimo em o Novo Testamento, e que o ensinamento de Malaquias 3 não se aplica à igreja, mas à nação de Israel.
seguia o ensinamento correto sobre dízimos e ofertas em a nova aliança. É aqui que nós devemos ter equilíbrio e deixar os extremismos de lado. E com humildade seguimos o que Deus disse a Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1, versículo 7. Prestemos bem atenção. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos seguir sempre o caminho do meio. Embora eu reconheça que não há um mandamento específico para o dízimo em o Novo Testamento, eu sei que existem circunstâncias históricas no livro de Atos e também na história da igreja que me dão alguns princípios concretos. Não há evidências bíblicas e históricas que a igreja gentílica dizimava de forma obrigatória. A igreja gentílica neotestamentária nasceu fora desse sistema. Por isso, quando Paulo fala sobre ofertas na igreja, ele fala em termos de doações voluntárias. No início da igreja, a informalidade e a simplicidade das estruturas não exigiam muitos recursos para a sua manutenção. Não havia templos, nem ministérios de tempo integral. Muitos pastores eram artesãos, como o apóstolo Paulo, e a maior carência estava na área social e beneficente. Daí a grande ênfase nas ofertas, principalmente em situações de particular necessidade. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos, capítulo 11, versos 29 a 30. No entanto, o princípio de que a contribuição devia ser marcada pelo desprendimento, liberalidade, proporcionalidade e constância e alegria se manteve, como se pode ver no Didaquê, um manual eclesiástico do segundo século. Tome uma parte do seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, segundo lhe parecer oportuno, e os dê conforme o preceito. 13 e 7. No final do mesmo século, Irineu de Lyon se referiu aos cristãos como aqueles que separam todas as suas posses para os propósitos do Senhor, entregando de modo alegre e espontâneo as porções não menos valiosas de sua propriedade, contra as heresias, capítulo 4 e verso 18. Com o passar do tempo e a crescente institucionalização da igreja, houve necessidade de uma forma padronizada de contribuição. Com isso, recorreu-se ao precedente bíblico, já conhecido e testado, o dízimo. Durante a história da igreja, que vai do século II ao século V, os antigos pais da igreja, Irineu de Lyon, Orígenes, Justino Marte, Tertuliano de Cartago, Cipriano, João Crisóstomo e outros cristãos dos séculos II ao V, cujos registros compõem a história da igreja, nos falam somente de contribuições voluntárias na comunhão dos santos. Somente no século VI, durante o Sínodo de Macon, 582 d.C., é que o dízimo começou a ser ensinado como obrigatório. E um milênio depois, no Concílio de Trento, que ele ganhou força de lei, cujo não cumprimento seria punido com a pena de excomunhão. Prática esta, que é antibíblica, herdada do período negro da Idade Média e passando pela Reforma, se cristalizou entre nós nos dias de hoje.
Agora, a verdade é que nenhum pastor ou líder espiritual tem o direito de fiscalizar as ofertas ou os dízimos dos membros de qualquer igreja e usar essas informações como parâmetros para se medir a espiritualidade de ninguém. Tal ato se constitui uma arbitrariedade que contraria o ensinamento bíblico, que nos diz que todo ato de caridade deve ser anônimo, algo pessoal entre aquele que oferta e o próprio Deus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4. Pesquisando na Bíblia à procura de fundamentos doutrinários para os dízimos e as ofertas, nós encontramos uma orientação geral que está escrita em 2 Coríntios capítulo 9, versos de 6 a 12. Eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Nesses versos, nós podemos entender os seguintes princípios. Primeiro, deve ser feito com proporcionalidade. Segundo, deve ser com propósito e constância. Terceiro, não deve ser com tristeza ou por constrangimento, mas com alegria. Então nós devemos nos ater em princípios. No caso do dízimo, nós temos o início do mesmo, que não estava sob a lei, mas que vivia em uma dispensação semelhante à nossa. Vemos também que durante a lei o dízimo era um princípio jurídico, ou seja, obedece a abençoado ou desobedece a amaldiçoado. Não era uma questão de querer ou não, era uma obrigação legal. Agora, no Novo Testamento, o princípio é outro. Não é um princípio legal e jurídico. No Novo Testamento, o princípio é voluntariedade, generosidade, constância, proporcionalidade e alegria. E nesse sentido, o dízimo não é um número matemático, 10%, mas um princípio de proporcionalidade, generosidade e alegria. Ou seja, suponhamos que o membro da igreja receba um salário de R$ 553. Então, conforme a antiga aliança, o seu dízimo seria de R$ 55,30. Mas como ele é aposentado, paga aluguel e ainda tem que comprar remédios, ele não pode dar com alegria esse montante. Mas poderia dar com alegria R$ 30, que seria na prática 5,4%. Então, pelos princípios da generosidade, proporcionalidade mais alegria, este seria o seu dízimo. Ainda que, matematicamente, isso seja meio dízimo. Agora, se nós olharmos por outro prisma, outro membro dessa mesma igreja, que seja um empresário, e que no fim do mês ele tenha ganhado R$50 mil, então, conforme a antiga aliança, o seu dízimo seria R$5 mil. Porém, ele usa esse dinheiro para viver com conforto R$15 mil. Então, tirando o dízimo mais a sua despesa, vai lhe sobrar R$30 mil. Então, ele, conscientizado pelo verdadeiro ensino sobre o dízimo, ele sente que deve dar de dízimo R$20 mil. Este montante, segundo a antiga aliança, seria o quadrízimo, ou seja, 4 dízimos. Porém, pelo princípio neotestamentário
da generosidade, proporcionalidade mais alegria, este é o seu dízimo. Quer dizer, nem o empresário dá 4 dízimo e nem o aposentado dá meio dízimo. Todos dão o dízimo. Porque é proporcional aos seus rendimentos, à sua capacidade e também à sua alegria. Então essa é a realidade que nos é ensinado. Agora, se isso for ensinado nas igrejas, liberaria as consciências dos irmãos mais fracos para contribuir com alegria dentro das suas realidades financeiras, sem ser um fardo pesado para os mesmos. E por outro lado, faria com que os irmãos mais fortes financeiramente fossem mais generosos, pelo princípio da proporcionalidade. Porque o que nós vemos hoje é que os mais fracos pagam mais e os mais fortes pagam menos. Porque uma pessoa que ganha muito pouco e que dá aquele dízimo dele, muitas vezes se sacrificando em muitas coisas que ele precisaria fazer, mas pela fé, pela obediência, ele dá aquilo muitas vezes sem condições. Ele está dando mais do que ele pode na realidade. Agora, se nós temos um irmão que é empresário, que ganha milhares e milhares de reais, que quando chega no fim do mês, as suas despesas, tudo o que ele precisa de fazer, e dando até o seu dízimo corretamente, de acordo com o ensinado de Malaquias, 10%, ainda sobra milhares e milhares e milhares de reais, ele está dando muito pouco. Porque o dízimo dele não é proporcional com aquilo que ele ganha. Enquanto aquele irmãozinho mais fraco é proporcional com o que ele ganha, mas ele não pode fazer aquilo, é um fardo muito grande para ele. Então nós estamos onerando os pobres e nós estamos liberando os ricos. Então esse princípio neotestamentário de proporcionalidade, alegria, de generosidade, não está correto, segundo o ensino de Malaquias. Porque na antiga aliança era igual para todo mundo, o imposto era igual. Mas na nova aliança não, é proporcionalidade que fala. Né? Então, uma igreja que seja ensinada conforme estes princípios corretos, pode ter uma arrecadação menor. Porém, isso levaria os pastores a aprenderem a administrar os recursos da igreja com mais critério, com mais responsabilidade. Mas, eventualmente, o povo esclarecido corretamente seria mais generoso e liberal, aumentando em muito a arrecadação das igrejas. É só pagar para ver. Como podemos ver nesse estudo, eu sou completamente a favor do dízimo das ofertas. O meu questionamento se dá na área do ensinamento do mesmo, que deve ser feito com uma verdadeira exegese bíblica e não como é feito atualmente. Por outro lado, é necessário haver mais responsabilidade e priorização na área missionária e social, e menos gastos com superfluidades, como se vê hoje no universo evangélico pentecostal, principalmente. Agora, quais são as implicações dessa doutrina na vida dos seus praticantes? Os dízimos e as ofertas terão duas implicações na vida dos seus praticantes. Não é aquela implicação do gafanhoto, que você vai ser repreendido, você vai ganhar muitas vezes mais, ou que você vai ser amaldiçoado. Não são essas implicações que nós vemos nesse ensino verdadeiro do dízimo. Essas implicações estão implícitas em Deuteronômio 14, 23, parte B. A primeira delas. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Essa é a primeira implicação direta e real na prática do dízimo e das ofertas. Quer dizer, a prática do dízimo e das ofertas é uma forma de aprendizado que nos condiciona ao temor de Deus e à gratidão ao mesmo. E a outra implicação está em 1 Crônicas 29, 16. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem de tua mão e é toda tua. Esta é uma revelação de como nós devemos reconhecer a provisão divina da qual nós somos objetos. Então, quando ofertamos, nós demonstramos nosso reconhecimento dessa realidade espiritual. E essa atitude de obediência a esta revelação nos preserva da soberba e do endurecimento espiritual. Nos torna mais sensíveis e inclinados a uma gratidão amorosa ao nosso Deus.
Então, nós vemos que tanto na conclusão de como o dízimo deve ser praticado, como nas implicações desse mesmo dízimo na vida das pessoas, são totalmente diferentes dos ensinos que são feitos nas igrejas. Porque nas igrejas se fala de uma obrigatoriedade sob pena de maldição. Sob pena até de se perder a salvação, de ser taxado como ladrão. Por outro lado, não é administrado, como diz o próprio Malaquias. Não há mantimento na casa de Deus. É o que nós vemos hoje. Então existem 2 pesos, 2 medidas. Para os membros, todo peso. Para os líderes, tudo leve. Porque eles podem colocar todo o peso sobre os membros da igreja, mas sobre eles mesmos, eles estão liberados para fazer o que eles querem fazer. Agora, uma outra coisa que eles dizem é que se a pessoa dá o dízimo, além dele ser abençoado, não ser amaldiçoado, Deus vai repreender o gafanhoto, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai abrir a janela do céu. Então dão um direcionamento desse tipo de correspondência daquele que pratica essa atitude totalmente diferenciado do que a Bíblia revela. Quer dizer, a pessoa então vai dar o dízimo por 2 motivos. Primeiro, porque ele não quer ser amaldiçoado, nem quer ser ladrão. Já é um sentimento negativo, que é uma coerção, um constrangimento negativo. Quer dizer, a pessoa dá o dízimo por um constrangimento negativo, coercitivo, para não ser ladrão e, por outro lado, para não ser amaldiçoado. Então, não é uma coisa feita com alegria, com espontaneidade, com generosidade. É uma coisa apenas feita com coerção, essa é a verdade. Por outro lado, o que se espera da pessoa que pratica o dízimo é que Deus repreenda o devorador, repreenda o gafanhoto, repreenda isso, abra a janela do céu. Então Deus tem o dever agora de manter aquela pessoa num mar de rosas. Tudo bênção pura, porque afinal de contas ele deu o dízimo. Quer dizer, induzem as pessoas a esperar alguma coisa que não é bem uma realidade bíblica. Porque a Bíblia está escrito na Bíblia. No mundo tereis aflições. Então uma pessoa mal informada, ele vai pensar que porque ele dá o dízimo, ele vai ter que ser, Deus vai estar na obrigação de preservar ele dessas aflições do dia a dia. Agora, quando o ensinamento do dízimo é feito corretamente, dentro dessa visão bíblica correta, neotestamentária, que é a voluntariedade, proporcionalidade, generosidade, alegria, o que acontece? A pessoa passa a praticar as ofertas e os dízimos com outro tipo de visão, de uma outra conscientização. Porque agora ele sabe que aquilo que Deus espera dele não é uma regra específica, um número matemático ou coisa semelhante. O que Deus espera dele é que haja uma correspondência em relação às suas bênçãos de temor e de reconhecimento e de gratidão. Então a pessoa passa a praticar o dízimo de uma forma correta, isso é proporcionalmente. Ele não está feito a um número matemático. Porque se Deus o abençoa grandemente, ele pode extrapolar esse número matemático e muito, com toda alegria, com toda generosidade, sem nenhum tipo de problema. Se por outro lado, ele é uma pessoa que ele não tem aquela capacidade financeira, ele também não precisa ficar sob aquele pesado fardo, chorando muitas vezes, fazendo aquilo até com tristeza, porque não pode fazer aquilo que é exigido dele, e sob a coerção da maldição, ou de ser taxado de ladrão, ele vai e faz isso por coerção. Não. Agora, se ele é ensinado perfeitamente, conscientemente, sobre o verdadeiro valor dos dízimos das ofertas, ele vai ofertar a Deus, ele vai dar o seu dízimo de todo o seu coração. Se fraco financeiramente, ele vai dar aquilo que ele pode dar com toda alegria, sem nenhuma preocupação, sem que a sua consciência se torne um peso na sua vida. Como fazem as pessoas pensarem nos dias de hoje. Pessoas que vivem com um fardo pesado sobre os seus ombros, quem isso falou. E nem com o dedinho eles querem ajudar a pessoa. Agora, a pessoa vai fazer aquela dizimação proporcional às suas capacidades, à sua oferta, proporcionar suas capacidades com alegria, com generosidade, com a consciência em paz diante de Deus. E além do mais, se ele for um empresário que ganha muito, vai fazer isso também da mesma forma. Proporcionalmente, ele não está feito a um número matemático, então ele pode ser generoso, ele pode ser proporcional naquilo que Deus abençoou, ele pode ser voluntário.
Então, é muito diferente do que se ensina hoje. E além disso, a pessoa não vai estar olhando para Deus, esperando dele o que se fala em Malaquias, que ele vai arrepender o gafanhoto, que ele vai fazer isso, que ele vai abençoar, que ele vai fazer tudo. Ele já faz isso porque ele já é abençoado. Porque Deus já o abençoou muito antes disso. Porque é das bênçãos de Deus é que ele vai tirar aquilo proporcionalmente, generosamente, voluntariamente, com alegria, e vai ofertar ao Deus Todo-Poderoso. Ele não vai fazer isso para ser abençoado. Ele vai fazer isso porque ele é abençoado. Essa é a grande diferença. E quando ele fizer isso, ele não vai estar esperando que o gafanhoto seja repreendido, que ele seja, vai ficar rico 3, 4 vezes mais, ou coisa semelhante. Ele faz isso em reconhecimento que tudo que ele tem veio das mãos de Deus. Ele vai provocar dentro dele um amolecimento no seu caráter, porque quando a pessoa reconhece que tudo vem das mãos de Deus, ele sabe que ele é uma pessoa que, se Deus não fosse por ele, não teria capacidade de nada. É a primeira coisa positiva que isso faz na vida da pessoa, é o seu coração tornar-se mais enternecido, reconhecido pelas bênçãos de Deus. E por outro lado também, ele vai reconhecer que tudo que existe, tudo que ele tem, nada é dele, mas tudo vem de Deus. Tudo Deus lhe deu. Então, em vez dele ficar esperando o gafanhoto ser repreendido, janelas de coisas cair sobre ele, e ele ficar muito mais do que ele é, muito pelo contrário, ele se sente grato a Deus por aquela capacidade, como disse Davi, da tua mão nós te damos. Ele sabe que a capacidade dele dar o dízimo para Deus não é para ser abençoado, porque Deus já o abençoou. Ele se sente alegre, se sente feliz com isso. Seu coração, na realidade, ele é condicionado a ser um coração grato, a não ter soberba diante do Criador, diante de Deus. Essa é a realidade. Então, se o ensinamento é correto, o que acontece? As pessoas terão implicações positivas na sua vida. Não serão pessoas perturbados, não serão pessoas que vivem com a consciência pesada e triste diante de Deus, mas andarão em alegria diante de Deus, porque ele terá o seu coração liberado para fazer aquilo que ele pode fazer diante de Deus com alegria. Essa é a verdade. Então, concluindo esse estudo sobre um assunto tão comentado e tão pouco compreendido, e também tão mal ensinado, como se vê nos dias atuais, eu tenho a sensação do dever cumprido, pois tenho a plena convicção de que muitas almas, confusas e atormentadas até, por dúvidas nesta doutrina, serão ajudadas e iluminadas. Por isso eu posso dizer, só lhe deu glória. Essa é a realidade. Então, meus prezados irmãos e amigos do Verenários, encerrando esse estudo, esse vídeo, eu quero fazer agora uma oração para que Deus te abençoe, para que Deus abra o seu entendimento, abra o seu coração para a realidade gloriosa, que é receber de Deus, das mãos de Deus, a capacidade de ofertar ao próprio Deus. Você recebe dele e você alegremente, conscientemente, voluntariamente, proporcionalmente, você retorna para ele com grande alegria. E o seu coração é abençoado na obediência, é abençoado na humildade, é abençoado na gratidão, no reconhecimento do que ele tem feito por você. Esta é a realidade. E para que isso seja possível, e para que o seu coração receba esta revelação, este ensino, que é a verdade da palavra de Deus, eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração por todos os meus amigos do Verenários, por todos aqueles que assistem esses estudos, que acompanham esses estudos, porque esse ministério aqui é um ministério de alerta dentro da palavra de Deus. Então eu quero orar para que Deus abençoe todos vocês, para que Deus os ajude poderosamente nas suas vidas, em toda a sua situação aqui nessa terra, para que Deus possa ampliar os seus horizontes, abrir os seus entendimentos, dar sucesso nos seus objetivos, nos seus planos, e que tudo isso seja realidade para a glória do nome santo dele. Porque na realidade, todos nós aqui neste mundo, só temos uma missão, que é servir a Deus. Nada mais. Então eu quero orar por todos vocês.
Deus eterno, Deus bendito, Deus poderoso, nesta hora, Senhor, abençoa todos aqueles que acessam este site, todos aqueles, Senhor, que com os seus corações, ó Deus eterno, têm a sinceridade, Senhor, de querer seguir a Tua palavra como ela está revelada para nossos corações. Abençoa todas essas pessoas que têm acessado, Senhor, este site. Abençoa todos esses corações sedentos, Senhor Deus, de aprender mais da Tua palavra. Se nesse momento houver algum que esteja enfermo, Senhor, cura a sua enfermidade. Restabelece a sua saúde, restaura a sua saúde. Se estiver desempregado, se estiver com qualquer problema nas suas vidas, Senhor, familiar, na sua vida financeira, neste momento, Senhor, entra com providência. Abençoa os Teus servos. Toma nas Tuas mãos a cada um. Tudo isto, Senhor, eu te peço. E também te peço por mim, Senhor, para que tenhas misericórdia de mim. Que me des a Tua graça, Senhor, a Tua iluminação, para que eu possa, Senhor Deus, sempre ser um canal de bênção para aqueles que me ouvem. E tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Amém.